Você mataria uma criança para salvar a humanidade? The Last of Us é um jogo de 2013, conta a história de Joel e sua luta para sobreviver no mundo pós-apocalíptico, tomado por zumbis vítimas de um fungo que toma o controle das funções motoras e fisiológicas das pessoas. O fungo Cordyceps não é uma invenção de laboratório, mas algo que já existia na natureza, que atacava insetos e artrópodes. Sofrendo uma mutação genética aparentemente natural, esse fungo passa a atacar humanos, levando-os a perder o controle de si, e então atacar outros humanos não infectados a fim de propagar ainda mais aquele fungo. Quando a infecção estoura, Joel perde sua filha Sarah em um confronto policial. O tempo passa. Humanos não infectados passam a viver em áreas de reclusão altamente policiadas. Joel começa a operar como contrabandista e então conhece Ellie. Ao lado de sua parceira Tess, Joel tem que transportar Ellie como parte de uma negociação. E descobrem que a menina era imune à infecção. Assim, ela passaria a ser portadora da cura para a humanidade. Como em toda boa história, o homem já ferido pela vida difícil, pós-apocalíptica, tendo perdido uma filha no começo de tudo, se vê apegado àquela criança que ele precisa levar para os laboratórios. O que ele não esperava é que ao chegar lá, o processo de preparar o antídoto mataria aquela menina. Ela seria sacrificada para que a humanidade pudesse viver livre do apocalipse. Deixa eu perguntar novamente. Você mataria uma criança para salvar a humanidade? Os dilemas morais de The Last of Us não são coisas de criança. Jogos de videogame costumam ser tratados como coisas infantis. O roteiro que nos é apresentado pela Naughty Dog em The Last of Us, por outro lado, não parece entretenimento juvenil. O dilema moral é sério. Joel não entrega Ellie à morte, ainda que custe a própria humanidade. Ele mente, ele diz que já tinham encontrado outros imunes e que não tinha dado certo. Joel não está disposto a sacrificar alguém pelo bem dos outros. O que é bem diferente da postura da Tess. Ao longo da trama, Tess é mordida, sabe que morrerá, mas se sacrifica voluntariamente para que Joel e Ellie consigam fugir. Existe uma grande diferença entre posturas de auto-sacrifício e o sacrifício dos outros, em nome de um pretenso bem maior. Nisso, The Last of Us nos remete às próprias origens da mitologia dos zumbis. Filmes de zumbi nunca são somente sobre criaturas semi-mortas, que saem à solta matando e devorando aqueles que ainda estão vivos. A violência e a carnificina que tomam essas histórias são apenas o plano de fundo, a fim de retratar questões e conflitos sociais que emergem diante de circunstâncias extremas. Toda história de zumbi possui uma espécie de reflexão social. A lenda dos zumbis advém de séculos atrás, quando a escravidão ainda era legalizada. Escravos haitianos acreditavam que, ao morrer, suas almas retornariam à terra natal na África, onde viveriam livres. No entanto, como se sabe, a vida na escravidão era insuportável. O suicídio, para se livrar dessa vida, só não era considerado porque eles acreditavam que, caso tirassem a própria vida, eles retornariam como corpos sem almas, que seriam eternamente escravos de seus senhores. Ou seja, eles não tiravam suas vidas por medo de uma escravidão eterna. Segundo vários autores, é desse escravo sem alma que surge a origem do mito do zumbi. Com o tempo, a religião voodoo incorporou a crença do zumbi como uma pessoa que tem a alma trazida de volta à vida por um feiticeiro que passa a ter controle sobre ela, mantendo a ideia de que o zumbi era um escravo. Nos anos 30 e 40 foram lançados alguns filmes que estabeleciam perspectivas como essas acerca dos zumbis. Foi somente em 1968 que Jorge Romero, no clássico A Noite dos Mortos-Vivos, trouxe para o cinema a figura do zumbi como um ser destituído de razão e consciência, escravo não de um senhor, mas de seus desejos por comer carne humana. Desde então, várias obras são lançadas acerca de zumbis, a partir das mais variadas perspectivas. Zumbis já passaram pela sátira através do olhar de Simon Pegg, em Todo Mundo Quase Morto, já foram vistos como resultado da escravidão da tecnologia, na obra Celular, de Stephen King. Ficaram muito famosos por causa da série de jogos Resident Evil, foram retratados nas séries de TV em The Walking Dead. E voltam nos apresentando novamente esses dilemas morais profundos em The Last of Us. No jogo, os zumbis são criaturas que se tornam escravas do fungo, perdendo a consciência e perseguindo os não infectados. Porém, nessa realidade, são as decisões dos não infectados que merecem destaque. Diante de um mundo onde as amarras sociais foram afrouxadas, ao nível da sobrevivência, as pessoas transpõem as cercas da moralidade. Há até mesmo uma insinuação de abuso por pedofilia em um dos sequestradores de Ellie. Podemos nos questionar o que o ser humano seria capaz em situações extremas. Isso é muito comum em seriados pós-apocalípticos. Se já em situações normais, as ações perversas da humanidade já nos surpreendem, quanto mais se as amarras sociais e morais
são afrouxadas em situações tão terríveis. A pergunta, o que você faria se ninguém pudesse te ver, ganha outras proporções sobre o pretexto de ninguém poder te julgar, visto que a nova lei seria cada um por si, onde instintos animalescos são permitidos em nome de continuar vivendo. The Last of Us nos mostra até onde vai o ser humano em busca de sua sobrevivência. The Last of Us Parte 2 promete trazer conflitos e situações ainda mais viscerais, onde o objetivo do jogo, segundo seus idealizadores, não é somente colocar os personagens em situações de perseguição, mas colocar o jogador na pele de pessoas que estariam passando por aquela situação e fazê-los entender a gravidade de tudo aquilo. Tomar a decisão de ter que matar uma pessoa para sobreviver deveria nos fazer pensar nas questões morais que nos cercam e do que realmente o ser humano seria capaz. É o que Tolkien, o famoso autor de Senhor dos Anéis, chamava de recuperação. É recuperarmos o nosso olhar para a realidade a partir da fantasia. Certas vontades são reprimidas por causa do medo que temos de algum juízo humano ou divino. E é justamente através da negação desses elementos que o jogo nos faz pensar sobre a importância deles. É por isso que o final de The Last of Us 1 é tão comovente. Somos colocados diante da escolha entre Ellie e a humanidade. Joel considera que vale mais a pena manter a menina viva do que salvar o mundo. O valor de uma vida certamente é inestimável, mas isso também nos faz pensar no que faríamos nessa situação. A ética utilitarista pensaria que uma vida vale menos do que todas as outras. Matar uma criança para tentar salvar outras crianças é o jogo matemático que muitos de nós faríamos. Mas o jogo nos faz pensar que não vale a pena perder nossa própria humanidade a fim de salvar a humanidade de forma geral. Não vale a pena que a rocha de alicerce do mundo curado seja o assassinato de uma criança. Não vale a pena construir um novo mundo sobre as vísceras de Ellie. O que faz com que Joel haja daquela forma? Talvez, vendo o mundo como ele estava, Joel não o encarasse com expectativa de redenção, nem de que ele merecia ser redimido. Afinal, para que salvar pessoas que estão dispostas a tanto mal? Vale a pena salvar aqueles que estavam dispostos a matar uma criança a fim de serem salvos? Para que aceitar o sacrifício de uma pessoa inocente em nome de seres humanos que a todo tempo estão legitimando suas más ações e vontades? O conflito de Joel é profundo e doloroso porque nenhum tipo de esperança transcendental está em jogo. Ainda que Ellie salvasse o mundo da escravidão parasitária do fungo, ela não reverteria a maldade parasitária do coração do homem. A comparação quantitativa, uma vida em nome de muitos, não é tão simples porque não é somente uma questão de quantidade, mas de qualidade e de reversão do mal. Ellie salvaria o mundo do fungo, mas não salvaria o mundo de si mesmo. O fungo deixaria de ser um problema, mas assassinos, ladrões, pedófilos e todo tipo de contraventor violento ainda existiria. Coloque-se na situação de Joel antes de julgá-lo. Você viu o mal diante dos seus olhos. Você viu a perversidade do ser humano ao seu redor, de forma que isso tirou de você qualquer expectativa de mudança profunda na índole. O mal foi tanto que isso abateu qualquer tipo de esperança. Depois, você descobre que alguém que você ama é a cura para tal humanidade, às custas da vida dessa pessoa. O que você faria? Você entregaria a vida da pessoa que você ama em prol de assassinos, corruptos, manipuladores, ladrões, aliciadores, pedófilos, sem nenhuma garantia de que eles mudariam? Sua resposta? Provavelmente. É um sonoro não. Mas veja, assim como a figura dos zumbis possui uma história que lhe antecede e que lhe concede algum nível de significado e que ainda influencia a forma de enxergarmos esses contos atualmente, as histórias de sacrifício sempre remontam às antigas mensagens de quem se entregou em prol dos outros. É impossível, nesse sentido, não fazer uma associação com a história das religiões. No judaísmo antigo, animais eram mortos e sacrificados a fim de retirar a culpa e o pecado dos outros. Mas é no cristianismo que isso se aprofunda. O Novo Testamento, que revela acerca da interpretação cristã do sacrifício do próprio Deus, nos ensina que o homem é perverso e que estaria disposto a todo tipo de mal. A Bíblia ainda fala que Deus é tão puro de olhos que não pode habitar ou mesmo contemplar o mal. Entretanto, esse mesmo livro fala que Deus amou esse mundo perverso, de tal forma que entregou seu filho para salvá-lo. Diferente dos conflitos morais do jogo, a salvação que o cristianismo prega por meio de Jesus não somente salva o mundo, mas redime o mundo de sua maldade e transforma homens maus em novas criaturas. Segundo a tradição cristã, Deus entregou seu filho, porque o valor da vida do Deus homem é qualitativamente superior à vida de todos aqueles que foram salvos através do seu sacrifício. Deus olhou para a humanidade e viu o seu mal. Deus olhou para os homens e mulheres do mundo e viu os assassinos, os ladrões, os promíscuos, os imorais, os mentirosos
os gananciosos e avarentos. Deus olhou para a humanidade e viu os inimigos. Ele viu pessoas que rejeitariam e matariam o seu filho. Ainda assim, Deus provou seu amor ao enviar Cristo para morrer por nós. A mesa de cirurgia que extrairia a cura para o mundo foi uma dolorosa e vergonhosa cruz que expôs o Filho de Deus ao vexame e ao sofrimento da morte. Deus permitiu que seu filho fosse morto, e o próprio filho se entregou voluntariamente em sacrifício. Mas não só isso. Foi o próprio Deus que imolou seu filho para que pessoas como nós pudessem ser salvas. Tipos que nem podemos imaginar, tipos como eu e você. Como Joel, o pai poderia ter olhado para o mundo e dito: não vale a pena, pereçam em seus pecados, morram em seus vícios, sejam consumidos por seus desejos infames. Mas Deus escolheu nos salvar às custas do sangue do seu próprio filho. Estamos em um mundo tomado pelo mal. Há um fungo que contamina a todos nós, um vírus que penetra no mais profundo do nosso ser. Somos todos zumbis, escravos dos nossos desejos, servos dos nossos pecados. Ainda respiramos, ainda andamos, mas em nossa alma estamos mortos há muito tempo. Mas em Cristo encontramos um sangue derramado que nos perdoa, nos cura e nos transforma para sermos daqueles que perseveram em vida até chegar ao destino final onde encontraremos nosso Senhor. Existe cura, e uma cura que nos encontra como mortos-vivos, que provém de um sangue derramado, não de uma criança em um jogo, não de um dilema moral em um roteiro da fantasia, mas em um auto-sacrifício e uma entrega, onde o justo pelos injustos nos fornece vida e vida para sempre. Obrigado, Joel, por me lembrar desse sacrifício enquanto eu terminava um jogo no PS4.